Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que te fala de finanças e investimentos de um jeito simples e didático para você tomar as melhores decisões de acordo com a sua cabeça. E hoje eu vou explicar para vocês como que está o cenário de fundos imobiliários de lajes corporativas. Vamos entender as últimas notícias que vem saindo. Tem empresa colocando colaborador para trabalhar 6 dias da semana. A gente vai entender o que isso pode gerar de impacto para os fundos imobiliários deste setor. Além disso, eu vou falar dos 2 fundos imobiliários do setor que eu invisto e o porquê que eu estou neles. Mas antes, vamos entender um pouco mais sobre o setor e quais são os desafios. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai entender é o tal do home office. Olha só. O pós-pandemia. Em 2021, 57,5% das empresas afirmam ter adotado o modelo home office no Brasil, ou seja, foi o caos. Foi o caos para quem tem fundo imobiliário de laje corporativa. Falou, ferrou agora, o home office, as pessoas vão ficar mais produtivas, as empresas descobriram isso, diminui o custo, aumenta a rentabilidade. E aí? Mas 2022 já diminuiu bastante, caiu para 32,7% em outubro. Então a tendência é de cada vez mais diminuir o home office. Ah, Fábio, da onde está tirando isso? Olhando como as empresas vêm se apresentando. Por exemplo, nos últimos 6 meses, grandes empresas como Google, Salesforce e Amazon adotaram políticas de retorno ao modelo presencial. Isso acontece no mundo. O que eu trouxe, Samsung terá semana de 6 dias de trabalho para executivos. Então o mercado está retrocedendo no que se diz a trabalhar em home office. Isso é bom ou é ruim? Aí depende da sua análise, depende do que você pensa de crescimento, depende ali dos seus valores, vai depender muito do que você acredita, se faz sentido para você ou não. O que eu estou trazendo aqui são dados específicos de fundos imobiliários. E mais, porque a gente vai falar da vacância, porque legal, o mundo ele está voltando ali mais para o modelo presencial, a gente viu que a tendência de home office está diminuindo e os fundos imobiliários do setor. Será que eles estão conseguindo diminuir a vacância? De fato, vai depender muito da localização. O último estudo mais recente foi do Itaú BBA. Ele trouxe o seguinte, que ativos que estão numa região premium, que são Faria Lima, Itaim Bibi, JK, Paulista e Vila Olímpia, estão com uma taxa de vacância abaixo de 10%. Ou seja, esses setores ali onde tem empresas relevantes, onde o dinheiro passa, ali está normal. Então, fundos imobiliários que têm imóveis nessas regiões tendem a se valorizar mais, a conseguir os aluguéis melhores. Por quê? Se eles estão numa região privilegiada, a disputa para entrar um desses imóveis é maior. E isso pode trazer um retorno melhor para você, cotista do fundo. Nesse contexto, a vacância do Itaim Bibi foi pressionada quando a Meta devolveu os 5 andares, porém o TikTok foi lá e alugou isso em outubro. Já a vacância da Vila Olímpia, aí são os que estão sofrendo, está no maior patamar desde o 3º trimestre de 2017. Esse estudo aqui é do 2º semestre de 23. E aí quem está sofrendo? Chácara Santo Antônio, Chucre Zaidan, Marginal Pinheiros e Santo Amaro. Lá no Rio de Janeiro tem região com vacância na faixa ou acima dos 30%, tá? Porém, em zonas mais nobres, a taxa de vacância tem ficado em baixa. Esse estudo que ele menciona é um estudo que eu vou compartilhar com vocês do Itaú BBA, vou mostrar aqui para vocês. É um estudo aqui do Itaú BBA que inclusive traz alguns pontos importantes aqui para a gente. Olha só, nesse estudo aqui, a gente vê que a vacância do centro está em 1,7%, dos Jardins 8,4%, se mantendo embaixo, da Paulista 19,5%, da Marginal, que está sofrendo muito, 26,2%, e outros lugares, 41%. Ou seja, a vacância é muito alta. Logo, fundos imobiliários que estão com os imóveis em lugares mais afastados estão tudo vago, estão sofrendo demais, ou se aluga com aluguel extremamente baixo, porque a disputa é menor. E isso faz com que os PVPs de fundos escritórios esteja baixíssimo. Olha só, enquanto isso aqui 2023, shopping estava 0,99, isso aqui já passou de 1, fundos de fundos 0,92, logístico 0,91, ativos financeiros 0,89 e FIC 0,88 e escritório 0,68. Ou seja, imóveis que tem ali um tijolo por trás, que faz com que esse valor do patrimônio seja alto, porém, como ele não é alugado,
o valor da cota acaba sendo muito baixo, vacâncias de 20%, vacância de 30%. E isso pode ser uma oportunidade ou não, é isso que a gente vai entender aqui. E olha só a performance lá em 2023, isso aqui estão falando segundo semestre. Escritório era o patinho feio e ainda é um pouco desse patinho feio. Dito isso, a gente viu um pouco como está o cenário. E aí, com esse cenário, eu estou olhando com um certo otimismo para o longo prazo. Então hoje eu mantenho, vou mostrar aqui para vocês, hoje eu mantenho 7,57% da minha carteira de fundos imobiliários nesses dois fundos, o HGRE11 e o PVBI11. Ou seja, 7%, isso aqui já foi maior, inclusive no IFIX era maior, porém é um setor que tem que tomar cuidado. Tem um negócio chamado custo de oportunidade no mercado, que é, se eu estou investindo em algum lugar, eu deixo de investir em outro. Então, quando eu invisto em laje corporativa, eu deixo de investir em galpões, em shoppings. Então, hoje, depois, coloque aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo desse de galpões, de shopping, eu mostro quais são os fundos que eu tenho, porque é uma porcentagem muito maior, certo? Então, vamos lá. Por que eu estou com esses dois fundos? Começando com o PVBI11. O PVBI11 está negociando a 1 PVP e a liquidez dele é muito alta, está em 6 milhões e essa liquidez vem crescendo há um bom tempo. As pessoas têm falado mais deste fundo, ele tem se destacado no setor de lajes corporativas. 18,31% a variação dos 12 meses. Esse aqui, ele é um fundo, tá vendo que é difícil ter um PVP em laje corporativa de 1? É difícil, mas ele está conseguindo. E ele vem fazendo algumas mudanças que eu vou mostrar para vocês no relatório aqui. Então, algumas partes eu vou cortar para que seja um vídeo mais dinâmico, tá bom? Então, eu vou passar aqui algumas telas. Vamos começar com uma certa preocupação aqui do fundo. Por quê? Teve dois inquilinos devolvendo imóvel. Um é o Crédit Agricole, que devolveu um imóvel lá da FL 4.440. E esse prédio aqui está com uma vacância baixíssima, vai ter a vacância bem aumentada, eu vou mostrar isso para vocês. E o locatário Santo André, ele também está saindo. Então ele pediu ali uma rescisão antecipada do contrato e tem um aviso prévio de 90 dias. Então isso vai acontecer em junho. Com isso, a vacância que estava bem controlada estava caindo, estava ficando bonito. Pô, um fundo de laje corporativa com uma vacância de 7,6% estava ficando lindo, mas já voltou a subir para 9,3%. E ainda falando do FL 4.440, o fundo fez uma aquisição que foi um pouco controversa. Tem um vídeo lá do Lucas Fiz, onde ele aborda só isso, que eu vou indicar para vocês, vou colocar aqui. Inclusive, nesta quinta-feira, às 8h30, a gente vai fazer uma live lá no meu Instagram, vou colocar meu Instagram aqui, Fábio Lousa _, onde a gente vai falar sobre conflitos de interesse que tem em fundo imobiliário, e a gente vai falar um pouco desse caso aqui também. Então, é um caso de uma boa compra de fato, porém com uma taxa que ficou bem salgada. E isso, para mim, se tiver um asterisco neste fundo, foi esse, tá? Foi esse. Mas, olha lá o vídeo do Lucas Fiz, que ele tem um vídeo só falando disso. Eu teria que fazer um vídeo só falando disso, então olha lá, porque ele já fez. Então, acaba sendo um complemento bacana aqui para quem quer se aprofundar nesse asterisco. Mas, é algo para se preocupar? É algo para falar, caramba, agora eu preciso sacar minhas cotas? Não, não é, porque é um bom fundo. O complicado para mim foi a taxa paga para fazer essa aquisição, tá bom? Então, só esse ponto que eu queria levantar com vocês. Mas o que eles fizeram aqui? Eles compraram 100% do prédio, o FL 4.440. E eles até colocam aqui a parte do ganho, e aí que eu acho que eles poderiam colocar a taxa aqui, mas não tem. Mas eles fizeram uma aquisição das cotas, ou seja, eles compraram as cotas dos fundos imobiliários e gastaram menos do que seria se fosse uma aquisição direta do imóvel, porque teria que pagar o ITBI e o valor da aquisição seria mais caro. Então eles economizaram aqui, eles colocam aqui em torno de 5 milhões de reais. Porém, foi o que eu falei, teve taxas neste meio que não foi legal, mas de qualquer forma a gente olha esse cenário aqui e é um prédio que faz sentido para o fundo imobiliário. Que mais? O dividend yield dele está em 7,7%. Nota que se a gente comparar com outros setores é baixo, se comparar com a Selic é baixo, por isso que eu falo da questão do custo de oportunidade. Porém, por ser baixo, os investidores estão fugindo desse tipo de fundo. A partir do momento que esse fundo ele começa a alugar mais imóveis, então ele tem os imóveis que estão vagos, ele aluga, esses aluguéis faz com que o fundo receba mais dinheiro, ou seja, o dividend yield vai subir porque o preço está num patamar.
Se o aluguel começa a subir, a porcentagem sobre o preço sobe. Aí os investidores começam a se interessar mais e aí a cota aumenta. Então nota que um puxa o outro. Primeiro, o aluguel tem que subir para atrair mais investidores e aí o preço sobe junto, ok? Ele está pagando 65 centavos por cota e está se mantendo nisso. Aqui o que eu trouxe que é importante, olha como o volume diário vem subindo. Muitos investidores têm ali olhado mais para este fundo. O valor da cota vem se mantendo ali no patamar, porém com o recebimento de aluguéis, o fundo ali está tendo uma boa rentabilidade. Olha como o número de cotistas também vem disparando. Saiu lá de 99 mil em abril para 161 mil em março. Ou seja, quase dobrou no período de um ano. Então muita gente entrando aqui neste fundo. Aqui um pouco do cenário. Então esse fundo tem 6 ativos no portfólio, que são esses aqui, ao todo com 36 locatários. Então tem um imóvel, que é o prédio, e aí dentro do prédio ele tem ali os andares que são locados para locatários diferentes. Quem são esses locatários? Locatários como o Prevent Senior, que está com 37%, mas isso aqui já foi bem maior. Ele é o principal inquilino. Tem aqui renda mínima garantida. Por que é uma renda mínima garantida? É o seguinte, imagina que o fundo imobiliário compra um imóvel, só que esse imóvel vai demorar um pouco para gerar aluguel. Ou seja, vai ter que vir algum inquilino, tem que fazer uma construção antes para começar a ganhar dinheiro com o aluguel. E aí, o fundo já faz um acordo com o vendedor. Fala, tá, seguinte, eu vou comprar esse imóvel, só que vai demorar um pouco para gerar aluguel. Então você consegue pagar uma renda mínima garantida nesses períodos que eu não vou conseguir alugar, tá? Então isso é renda mínima garantida. Aí tem um banco como o UBS, como o China Construction Bank, o CCB, que são os inquilinos aqui. Ou seja, é muito alto ainda quando a gente fala dos 37%. 37 não, 31% do Prevent Senior, tá? Então acho que isso aqui é importante, ó, diminuiu mais ainda, 31%. 37% são outros e 16% renda mínima garantida. Aqui um pouco do setor, então o Prevent Senior acaba puxando, aí fica em saúde e 25% em instituição financeira. E aqui um pouco da onde que vem a receita de cada um dos imóveis locados. Outra coisa importante aqui, o mês de reajuste, então a gente vai ter bastante reajuste agora em abril, 37%, o que pode ajudar o fundo a melhorar os contratos, a aumentar o aluguel. Então a gente vai acompanhar isso no próximo relatório. O revisional dos contratos de locação também tem muita coisa nesse ano, 63%. E isso pode ser positivo. Eu acho positivo por conta da localização dos imóveis, que são imóveis disputados. Se tivesse uma localização mais afastada, isso aqui era um perigo, porque a revisão poderia ser para baixo. Mas aqui a tendência é que a revisão seja para cima, porque olha a região que estão os imóveis aqui, tudo Faria Lima, tudo nessa região, JK, 65% dos imóveis são AAA. Então a tendência é que a revisão ajude esse fundo a conseguir um retorno melhor. Aqui que eu trouxe a questão da vacância, que estava ali, estava ficando legal, chegou a bater 5,5% em fevereiro e agora deve voltar para os 9%. Então o fundo foi lá, estava bem, aí os 2 locatários saíram e acabaram afetando um pouco o fundo. E um pouco aqui do resultado distribuído, o quanto que esse fundo gera. Ele conseguiu gerar 67 centavos por cota, 2 centavos foi para reserva, porém teve algumas coisas excepcionais aqui que eu vou mostrar para vocês. O que teve de excepcional aqui? As receitas foram impactadas positivamente 8 centavos por cota no mês, devido a alguns rendimentos extraordinários, que foi referente à venda do ativo JK, e 4 centavos de um aluguel que estava inadimplente, ou seja, 12 centavos desses 65 aqui foram extraordinários. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que esse fundo gera hoje de aluguel não paga o que ele está pagando para os cotistas. Ou seja, se o fundo não tiver entradas extraordinárias, só o aluguel que ele gera dos imóveis não é suficiente para pagar os 65 centavos. Então a gente tem que tomar cuidado e ir acompanhando ali o desenrolar, porque como eu falei, a vacância subiu para quase 10% de novo. Uma vez que esses imóveis voltem a ser alugados, a tendência é que ele suba. Por exemplo, a receita potencial foi negativamente impactada em 3 centavos por cota devido à vacância do portfólio. Então a gente tem que ficar atento a isso, certo? Fazendo uma análise geral do fundo, eu gosto do fundo.
tem um bom retorno, é bem administrado, as localizações dos imóveis são boas, porém é um fundo que eu não vejo ele dar dividend yield mais 5%, mais 10% no próximo ano, não vejo. Eu vejo ele pagando dividend yield ali de 8%, mais uns 5% de valorização, tentar pegar uns 12%, 13% nos próximos 12 meses, se ele fizer o trabalho certinho, se ele conseguir alugar os imóveis, é esse desafio. Se ele não conseguir, se a vacância se manter ali próxima dos 10%, acredito que não vai andar tanto e a gente vai ficar mais ou menos com a rentabilidade do dividend yield de 8%. Então, olhando para o PVBI11, o potencial de retorno, ele faz tudo muito bem feito, os imóveis são bons, bem localizados, só que pouca margem para crescimento. Tanto é que o valor que eu coloco aqui é de um crescimento de 5,78, podendo chegar a R$ 106. O BTG, por exemplo, ele coloca o PVBI11 a R$ 109. Ou seja, o preço teto, o PVP dele 0,99, 1, deve bater ali 1,06 no máximo, o que é bom, tem um potencial de crescimento, mas não tem um potencial para dar uma porrada ali. Por isso que ele faz sentido para a carteira, principalmente para mim, que sou conservador. Eu sou conservador e eu prefiro ter mais ativos com o PVBI11 na minha carteira, pagando ali um bom rendimento e ficando seguro ali com bons imóveis. Já o HGRE11, ele tem um potencial maior, porque o risco é maior. E aqui eu coloco um desconto de 1,55 considerando o momento atual do HGRE11, com uma vacância, quer ver? Vamos mostrar aqui a vacância dele. A vacância atual está diminuindo bem, inclusive. Ó, a vacância ela vem reduzindo, está em 18,62% considerando a vacância física, que são feito pelo tamanho dos imóveis, e a financeira, que aí considera o potencial de retorno dos imóveis. Isso vem caindo mês a mês, isso é um bom sinal. Porém, neste patamar atual, eu acredito que não tem tanto potencial de crescimento. Mas sabe, se você não vê potencial, ele é um fundo mais arriscado, por que você tem na carteira? Porque se destravar valor, ou seja, se esses imóveis forem alugados, vai acontecer um fenômeno bacana, que é o seguinte, esses imóveis do fundo voltando a pagar aluguel, esse aluguel em relação ao preço do fundo imobiliário sobe, então a porcentagem sobe. Então, ó, imagina que o preço da cota, imagina que o preço da cota é R$100, ele paga R$10 de aluguel para ficar fácil, é 10%. Agora o fundo paga mais aluguel, em vez de pagar 10, ele paga R$15, ou seja, vai para 15%. Os investidores olham aquilo e falam, caramba, está pagando 15%, eu vou entrar neste fundo. E aí a cota sobe e ajusta o yield, certo? E aí 15 de 100 é 15%, porém 15 de 115 já vai diminuir e o yield volta a ajustar. Então acredito que tem um espaço para esse fenômeno aqui e por isso que tem um potencial de crescimento. Só para vocês terem uma ideia, o VP dele é R$153 e o BTG coloca o preço-alvo em R$152. Então sim, tem um potencial de retorno, porém há um risco desse fundo não conseguir alocar esses imóveis e aí você vai ficar com um rendimento extremamente baixo de 0,62%, em torno disso. E aí o seu custo de oportunidade vai passando, porque você tem outras oportunidades melhores no mercado hoje. Mas para quem acredita que ele vai conseguir fazer um bom trabalho, e aí eu estou confiando na CSHG, que está indo inclusive agora para o Pátria, consiga fazer um bom trabalho, consiga alocar, inclusive tenho conversado com o gestor e tem se empenhado de fato para conseguir locar esses imóveis, aí de fato tem um potencial grande para esse fundo. Mas como eu falei, esse tipo de fundo, que é um fundo que tem riscos, mas tem um potencial ali na frente, eu não gosto tanto para minha carteira, tanto é que é um valor bem baixo. Eu prefiro fundos com o PVBI11, prefiro fundos de outros setores. Agora vamos olhar o HGRE11 mais de perto. O que eu posso trazer para vocês? Como eu falei, o fundo vem diminuindo a vacância dele. Como eu falei, a vacância física já está em 18,62%. A financeira, que é mais importante. Qual que é a diferença aqui? Na vacância financeira, eu considero o seguinte, os imóveis que são mais caros, o aluguel, eles estão sendo alugados? Estão. Os que estão ficando desocupados são os imóveis que são grandes, porém pagam um aluguel menor. A vacância financeira ser menor que a vacância física, nesse caso é positivo, tá bom? Então isso é importante a gente dizer. E teve alguns fatores que
afetaram o fundo. Mostra que eles estão muito ativos de fato, fazendo compra, venda, olha só, buscando novos inquilinos na Torre Martiniano. Ó, continuamos com grande volume de visitas. Esse aqui vai ser importante, se eles conseguirem alocar, deve trazer mais aluguel para o fundo. Então, ó, existe uma negociação para alocação de 4 andares em fase mais avançada. Pô, isso aqui é um bom sinal. Se isso acontecer de fato, pô, tem tendência a pagar mais aluguel e esse fundo subir mais. Esse fundo ele voltar a respirar mais forte, que um PVP de 0,82 é extremamente baixo. E aí eles estão passando por essa questão do Pátria, ou seja, estão levando do CSHG para o Pátria. Ele é um fundo que está numa casa que tem bons fundos, como HG e LG, é um asset que se provou muito bem ao longo do tempo, então vale esse voto de confiança, na minha opinião, porque se eu vejo essa mesma situação em assets menos consolidadas, talvez eu nem entraria. Tá? Então acho que isso é importante, você analisar a asset. Nota que o crescimento dele é muito menor do que o PVBI11, ele saiu de 139 mil há um ano atrás para 152 mil, ou seja, o PVBI11 passou ele em número de cotistas. Isso a gente tem que sempre ponderar. Então tem aqui algumas outras considerações que a gente pode fazer do fundo, que ó, o revisional dos contratos em 2024 em 44%, que pode ser importante para o fundo. Os fundos também são bem localizados, os locatários são bons, tem a Vivo, tem a Suzano aqui, a Azul, que são os mais conhecidos. Tem bons locatários aqui. É claro, tem uma concentração em poucos, quando a gente pega a Vivo com 25%, a TOTS com 30%, a gente tem que olhar com uma lupa, né? Igual a gente viu ali da Prevent Senior com 31%, porém são empresas que hoje são tranquilas, não vejo eles sofrendo tanto num cenário de médio e longo prazo. O vencimento dos contratos vão ser lá para 2027 e o reajuste aqui, se a gente olhar, vai ter um reajuste grande em julho de 22,6%. Então é o seguinte, tem potencial de retorno? Tem. Vai depender muito do gestor aqui conseguir alugar e diminuir a vacância. Para a gente finalizar o vídeo aqui, que está ficando bem longo, a questão é a seguinte, Fábio, eu sou mais conservador em fundos imobiliários. O PVBI11 traz um cenário para você mais realista, onde um PVP de 1 com potencial ainda de crescimento e com menos riscos, com uma vacância menor, abaixo de 10%. Ah, Fábio, eu quero apimentar para buscar um retorno maior, pensando também em cota. Beleza, HGRE11, PVP de 0,82 neste momento, vacância ali em torno de 15%, porém com potencial e procurando e o fundo sendo ativo para conseguir alugar esses imóveis para conseguir buscar um retorno maior. Ou seja, eu tenho os dois na carteira, que são porcentagens baixas e que eu devo manter ali por um bom tempo com essas porcentagens baixas, porque para mim não faz sentido eu ampliar neste momento. Até pelo que a gente trouxe, há uma disputa por imóveis em regiões mais premiums e isso pode fazer com que o fundo gere valor. Porém, ainda é cedo para a gente fazer qualquer análise, tem diversos estudos que vão saindo, a discussão é muito grande, porém, por exemplo, tem um post onde fala que a Samsung ampliou para 6 dias da semana o trabalho dos executivos e isso deu o que falar. Se você olhar nos comentários, ali tem uma briga, ou seja, é algo que ainda vai avançar. Quando a gente olha para galpão, que é vendas por e-commerce, centros de distribuição, quando a gente olha para shoppings, o consumo, são setores mais consolidados. Laje corporativa tem que tomar muito cuidado, certo? Então é o seguinte, para a gente finalizar o vídeo, eu estou concorrendo ao prêmio iBest, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar o link aqui na descrição para vocês votarem. Eu estou concorrendo inclusive estou em primeiro lugar como influenciador de investimentos. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Vamos lá. Vamos em influenciador de investimentos, vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar o link para vocês irem direto, não precisarem passar por isso, mas influenciador de investimentos. Eu estou aqui, ó, primeiro lugar, hein? E olha que tem uma galera disputando, hein? Vamos pegar aqui, ó, quantos são? Tem 186 influenciadores de investimento aqui na lista e eu estou ali em primeiro lugar. Bora manter esse primeiro? Então vou colocar o link aqui para a gente garantir. A Eu Me Banco, que é a minha escola, também está em primeiro em canal de educação e o Ronaldo Cerqueira, meu sócio, que olha para a carreira dos alunos, está em segundo lugar em influenciador do LinkedIn. Então vou colocar os 3 links aqui
para você votar e colaborar para a gente conseguir chegar nesse objetivo de ser top 1 influenciador pelo iBest. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.